Bem-vindos todos os irmãos e irmãs em Cristo e amigos para mais uma transmissão pelo Instituto Vida para Todos, diretamente aqui da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Nós queremos lembrar a todos, como sempre, hoje é o dia do Senhor, é o domingo, primeiramente lembrar dos irmãos das ofertas para missões no exterior, como de costume sempre fazemos em todas as nossas conferências regionais. Portanto, está aí na sua tela, né, a conta para missões no exterior. Lembrar de que eles dependem das nossas ofertas para funcionarem no exterior, já com dificuldade, mas o nosso apoio é muito importante. E também se lembrar do SOS, né, Missões no Exterior, SOS, aqueles que se comprometeram a contribuir mensalmente para o sustento dos obreiros nessas diferentes cidades e dos continentes que nós estamos atuando, né, vocês podem, né, fazer ofertas, lembrar de fazer ofertas que vocês se comprometeram. E também lembrar que a sua igreja, onde você está, precisa das suas ofertas, façam ofertas também para a sua igreja. Eu creio que os irmãos devem ter apresentado as contas para todos nós, né, sermos fiéis nesse momento difícil. E também lembramos, né, dos nossos obreiros da nossa região, para se alguma região tem sócio do Evangelho, não se esqueça de contribuir para o sócio do Evangelho, seja para o SEAP, seja para colportores, ou seja para Expolivro, né? Cuidem desses irmãos nesse momento difícil. E também nós queremos lembrar a todos sobre a colportagem semidinâmica por meio dos grãos de areia, já que os colportores dinâmicos ficaram impossibilitados de saírem das ruas para fazerem essa colportagem tão maravilhosa que revolucionou, né, a nossa prática. E nós podemos contar com você, que é um grãozinho de areia, né, se você puder distribuir pelo menos um kit de livros por semana, você já estará ajudando. Você que tem seu hall de amizade, né, nas suas mídias sociais, ou você mora em prédio, você mora em condomínio, você tem contatos, por favor, né, ajudem-nos a fazer esse tipo de comportagem para que, né, a palavra de Deus não pare de ser semeada, e os livros não podem ficar parados no estoque das cooperativas. Portanto, faça você também essa contribuição. E com relação ao que o irmão Ezra ontem anunciou sobre a conferência de jovens, de adolescentes, como ficamos impossibilitados de fazer essa conferência presencialmente, nós vamos fazer online, mas eu digo a vocês uma boa nova de que nós vamos alcançar, né, muito mais pessoas do que se estivéssemos fazendo fisicamente aqui. O Senhor sabe todas as coisas, né? Nós estaremos, na verdade, fazendo uma conferência para adolescentes e jovens do mundo todo, de toda a terra. E eu creio que nunca tivemos tantos participantes, né, como dessa vez em julho. Portanto, vamos transformar a maldição em bênção. E também, né, você está tendo a oportunidade de todo final de semana ter uma palavra consistente, sábado à noite e domingo de manhã. Ainda sem falar que na sua igreja, né, há irmãos responsáveis que cuidam de você, a região está sendo cuidada pelos cooperadores regionais, também micro-regionais. Você tem um suprimento da palavra, ainda a vida normal da igreja. Não deixe de participar da vida normal da igreja, comunhão com os irmãos através de videoconferências, e também não deixem de pregar o Evangelho, orando pelas pessoas, com as pessoas, também suprindo literatura, livros, né, suprindo uma palavra de consolo, uma palavra de alento, e também, né, lembrar que nós
todos estamos ganhando todo final de semana uma palavra muito preciosa. Portanto, o sentimento de perda é substituído pelo sentimento de ganho. Nós estamos tendo muito ganho, muitas pessoas acompanhando essa palavra profética, graças ao Senhor. E eu quero dizer para vocês que esta mensagem eu tinha preparado, né, quase que o dobro, né, do que eu vou falar agora de manhã, e eu resolvi fazer uma mensagem menor, sendo hoje domingo, né, sobrar um pouco de tempo antes do almoço para vocês ruminarem em grupos, né, vocês poderem compartilharem também, e é muito bom cada um poder apresentar seus sentimentos, aquilo que ganhou, e também não atrapalhar o horário do almoço. Então vou procurar fazer, né, mensagens mais curtas, e também o que eu preparei vou dividir em duas mensagens, hoje, né, e o domingo que vem, tá? Então hoje a mensagem tem por título uma carta à igreja em Filadélfia, né, que é a carta que o Senhor mandou João escrever e mandar para 7 igrejas, e a carta à igreja em Filadélfia certamente tem tudo a ver conosco. O irmão Ezra tem, ao sábado tem nos dado vários princípios muito importantes com relação ao Ministério da Reconciliação, que é o papel dos ministros da Nova Aliança. Se nós somos ministros da Nova Aliança, nós precisamos conhecer uma série de princípios e uma série de atribuições a nós, para que o Senhor possa nos usar para levar a cabo o seu ministério da Nova Aliança, e lembrando também que nós estamos no ministério já dos últimos tempos, do ministério de João. Portanto, enfocar 2 Coríntios com o enfoque do ministério de João, tudo ainda fica muito mais evidente, com maior clareza, vem à tona todas essas verdades bíblicas. Então, graças ao Senhor, nós estamos recebendo muita palavra consistente, muita palavra que nos fundamenta na fé, né? E já é a terceira mensagem sobre o Ministério da Reconciliação que o nosso irmão Ezra deu, e ainda vai continuar. Quer dizer, nós temos muita coisa, né, para aprendermos com relação ao Ministério da Reconciliação. E certamente é uma das nossas atribuições importantes enquanto nós estamos vivendo no nosso tempo. Mas eu queria assim, mostrar para vocês a contextualização, né, em que nós estamos vivendo. Qual é o nosso contexto? Nós sabemos, através do irmão Esdras, esses princípios, né, que está apresentado em 2 Coríntios, os princípios espirituais, para nós aprendermos como ser ministro da Nova Aliança. E os ministros da Nova Aliança hoje precisa saber em que contexto nós vivemos, em que momento nós estamos, que Deus então exige de nós, o Deus precisa de nós nesse momento atual. Então, eu queria dar uma passada rapidamente, né, no começo do livro de Apocalipse, sem nenhuma intenção de fazer um estudo, né, sequencial do livro de Apocalipse, mas apenas para nos situar, né, o momento em que vivemos. Vocês sabem que quando começamos a falar dessa série de mensagens sobre os ministros da Nova Aliança, nós começamos a falar muito claramente que nós estamos debaixo de um só ministério. E o ministério da Nova Aliança vem desde o Senhor Jesus, cumpriu o seu ministério terreno aqui na terra, ele morreu, ressuscitou, e ele se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele então lá do céu, cabeça no céu, foi dado por Deus Pai, né, para a igreja como cabeça da igreja, e ele está, né, trabalhando
por meio da igreja. Aí a igreja, então, começou a levar a cabo esse ministério por meio dos 12 apóstolos, já falamos isso. E os 12 apóstolos levaram até um certo tempo, e esse ministério passou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo levou esse evangelho aos gentios, trouxe uma abrangência muito maior, que chegou até nós, e finalmente, quando ele foi martirizado, o João deu a sequência ao ministério da Nova Aliança, e esse ministério de João não terminou. Esse ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor. Portanto, nós estamos dentro do ministério de João. Então, nesse ministério, é para quem vive no Espírito, é para quem vive, né, pelo Espírito, para enxergar as coisas invisíveis, as coisas divinas, celestiais, não com a mente humana limitada pelo tempo e espaço, mas através do portal da fé, nós conseguimos substantificar, né, todas as coisas divinas, invisíveis, celestiais, espirituais, para nós absorvermos e entendermos melhor e ganhamos toda a sua realidade. Então nós estamos debaixo desse ministério. E esse ministério de João, graças a Deus, ele é um ministério para remanescentes, como entre os judeus, os remanescentes serão aqueles são chamados na Escritura os escolhidos de Deus. Portanto, nós hoje, embora a nossa base, a base que abrange todos os filhos de Deus, que acolhe todos os filhos de Deus, sem excluir ninguém, todavia, os que vivem a vida da igreja são os que vêm sendo investidos pelo Senhor, não é isso? Para conhecerem a vontade do Senhor e para viverem de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, nós, embora sejamos poucos os que vivem a vida da igreja, comparando com toda a cristandade, mas nós temos uma missão especial. É isso que eu quero apresentar hoje para vocês. Apocalipse, ele começa, né, com o capítulo 1, versículo 1, vou dizer assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, esse curto versículo, o primeiro versículo, mostra da maneira como Deus, ele faz a sua obra. Ele tem um grupo de servos, esse grupo de servos leva a cabo, né, o que ele quer fazer, o que ele tem para fazer. Mas ele notifica apenas a João, notificou apenas o João. E João, então, leva ao conhecimento desses servos para executarem o ministério que Deus encarregou a esses servos. Portanto, esse é um princípio que o Senhor está usando. Existe um canal por meio do qual Deus fala a sua palavra, para Deus poder, né, notificar uma pessoa, através dessa pessoa notificar os seus servos, e esses servos então levam a cabo o ministério da Nova Aliança na sua época, no seu momento. Por isso é importante nós sabermos o momento em que vivemos, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a revelação do livro de Apocalipse foi dada por meio de João a nós, é para nós termos a noção clara de que o tempo está próximo. Nós que amamos o Senhor, certamente amamos a vinda do Senhor. Nós não estamos aqui na terra meramente para ver passar o tempo. Nós estamos aqui, né, não só aguardando, como diz Pedro na sua epístola, aguardando a vinda do Senhor, mas apressamos a vinda do Senhor. Então aí no versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então aqui, outra vez, João, ele
se põe como nosso irmão, ele é companheiro da tribulação. Certamente, principalmente no final dos tempos, a tribulação ainda se multiplicará e João é o nosso companheiro na tribulação, no reino. Nós visamos ao reino, nós queremos trazer o reino de Deus de volta e na perseverança em Jesus. A perseverança é uma virtude muito importante nesse momento atual em que nós vivemos. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem. Então, eu não vou detalhar todo o capítulo 1, vou entrar já rapidamente na primeira carta, né, à igreja em Éfeso, só para traçar uma linha rapidamente para chegarmos em Filadélfia. A igreja em Éfeso, né, ao anjo, capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a igreja em Éfeso, historicamente, as 7 igrejas da Ásia Menor representam toda a história da igreja, né? 7 na Bíblia é um número de completação, número completo, um número completo no tempo. 12 é um número completo na eternidade. Então, 7, né, 7 igrejas representam toda a história da igreja, até que o Senhor venha. Então, a primeira igreja em Éfeso era a igreja no final do primeiro século. Então, essa igreja ainda traz as características dos ensinamentos de Paulo. O apóstolo Paulo teve uma grande incumbência de completar a palavra de Deus. Ele trouxe uma profundidade, amplitude do Evangelho de Deus, do plano da salvação de Deus para o homem. Então, esses que receberam ajuda do apóstolo Paulo, eles são muito fiéis ao ensinamento, à palavra. Portanto, eles puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então eles perseveraram no ensinamento que Paulo deixou para eles. Todavia, por isso que no final do primeiro século, o Senhor levou João para a região de Éfeso. João, então, apóstolo João, ele permaneceu em Éfeso justamente para esse grupo de pessoas, essa igreja que foi tão ajudada, né, pelo apóstolo Paulo, só que eles se esqueceram de que toda a palavra de Deus é para levar o homem para a vida por meio do Espírito e no fim resultar em amor. Então você pode estar muito focado em ensinamentos e acaba se esquecendo de que a palavra de Deus leva você à realidade de Deus, que é o amor. Então, por isso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa história do final, né, do século I, quando João começou a atuar, e João, então, levou os irmãos a linha do Espírito e da vida, saindo um pouco do conhecimento da letra, mas Paulo certa vez disse, né, o saber, né, ensoberbece, mas o amor edifica. Portanto, não adianta você saber muito e não saber que a essência desse ensinamento é para levar ao amor. O amor é o mandamento, o antigo mandamento e o novo mandamento de Deus, que nós pratiquemos o amor, amando uns aos outros e amando a Deus. Bom, então aí começa, né, a mencionar as obras dos nicolaítas que eles têm a seu favor, que eles
odeiam, e Jesus disse, eu também odeio. Então, nicolaíta significa, acabam, né, uma tendência de se montar uma hierarquia na igreja, certo? Então, eu vou comentar mais para frente. Bom, aí a segunda igreja não tenho, como disse, não tenho intenção de fazer um estudo, né, versículo por versículo disso, apenas para trazer vocês para dentro desse contexto. Aí a igreja em Esmina entra. A igreja em Esmina é uma igreja sofredora. Ela é resultado da ajuda do apóstolo João. O apóstolo João levou a igreja em Éfeso, a condição da igreja em Éfeso, para a condição da igreja em Esmina. Então, eles conseguiram entender que o ministério de João é um ministério que leva as pessoas para o Espírito, para a vida, portanto, gera o amor. E essa igreja foi muito fortalecida, todavia foi muito perseguida. É uma igreja que sofreu muito. Então, é a história da igreja a partir do final do século I até o começo do século IV. Né? Então, a igreja foi muitas vezes perseguida, muitas pessoas foram martirizadas, muitas pessoas sofreram muito nesse período, né? Principalmente também pelo Império Romano. Mas quando surgiu o imperador Constantino, e ele se converteu ao cristianismo, então tornou o cristianismo uma religião oficial para Roma, e isso inverteu toda a situação. Aí surge a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo representa um casamento, essa união, né, da igreja com o mundo, com a política, né? E isso acabou, em lugar de levar isso tudo para um lado positivo, acabou degradando e danificando, deteriorando a igreja. Então, a igreja em Pérgamo, né, aquela que sustentou a doutrina de Balaão, né, e versículo 15 também sustentou a doutrina dos nicolaítas. São duas coisas. Uma coisa é ensinamento de Balaão, outra é ensinamento dos nicolaítas. Ensinamento de Balaão eu interpretaria dessa forma, que é contratação de profetas que falam a favor de quem o contratou, né? Então, você, aquele que tira o dinheiro para contratar alguém, ele então, né, ele quer que aquele que é contratado fale o que quem o contratou quer. Mas um profeta de Deus não é assim. Um profeta de Deus tem que falar o que Deus quer falar. Não é o que quem o contratou quer falar, nem o que o povo quer ouvir. Então nós temos que ser muito prudentes de que um profeta de Deus tem que agradar a Deus, tem que falar a palavra de Deus. Então o ensinamento de Balaão começou a desvirtuar, trazer palavras que não é de Deus, mas como se fosse de Deus. E o ensinamento dos nicolaítas é fazer surgir hierarquia na igreja. Então, no tempo da igreja em Pérgamo, já começou a surgir uma série de hierarquias, né? Por exemplo, o bispo já se tornou, né, superior ao presbítero. Na Bíblia, bispo e o presbítero são a mesma coisa. Presbítero refere-se a uma sua pessoa madura, anciã, e o bispo significa a sua função, o seu papel de supervisor, né, supervisão. Mas, quando surgiu o ensinamento dos nicolaítas, os bispos se tornaram os que supervisionam os presbíteros. E assim foi surgindo uma hierarquia ainda maior, né? No final surgiu o sistema, estabeleceu-se o sistema papal. Então, aí vem a igreja, isso vai de começo do século IV, vai até no final do século VI. E no final do século VI, né, até o dia de hoje, vem a igreja em Tiatira. Essa igreja em Tiatira, né, ela não só, né, tem todos esses problemas da igreja em Pérgamo, e também tem o ensinamento de Jezabel, que acaba ensinando, né, o servo de Deus a
se prostituírem espiritualmente e também a adoração de ídolos. Isso tudo trouxe muita degradação, né? A situação piorou muito da igreja, isso, né, começando no começo do final do século VI. E aí vem a igreja em Sardes. A igreja em Sardes vem desde o começo do século XVI, já é agora, né, mais perto de nós, século XVI, e essa igreja em Sardes começa a ver esses erros, esses problemas, e acabam saindo, mas não saiu totalmente, né, da degradação. Então, a igreja em Sardes ainda, né, o Senhor tem algumas repreensões, elogios, mas algumas repreensões. Todavia, mesmo dentro dessa linha, né, da história da igreja, mesmo na era das trevas da igreja, sempre há um grupo de vencedores, sempre há um grupo de pessoas que não se contaminaram com essas coisas negativas, sempre mantiveram pureza diante do Senhor, porém sem muitas forças, né, para que se torne uma situação mais consolidada. Então isso veio até a igreja em Sardes, e a igreja em Sardes vai permanecer até a volta do Senhor. Aí chegamos à igreja em Filadélfia, é onde eu queria chegar para mostrar para vocês que nós estamos nesse contexto, nós estamos nesse momento que vem de uma história longa, né, de certa degradação da igreja, e o Senhor quer nos usar de uma maneira muito consistente para poder trazer o seu reino de volta. A sua vinda está totalmente relacionada com a igreja em Filadélfia. Portanto, eu quero crer que nós estamos no caminho, estamos vivendo a realidade dessa igreja. Filadélfia, a igreja em Filadélfia provavelmente se refere, já no final do século XIX, a alguns que já não estavam incomodados com essa questão de nicolaísmo, isto é, da hierarquia na igreja, e também com essa questão de contratação, né, de profetas para falar o que o contratado quer falar. Então, eles estavam incomodados com isso, então surgiu, né, um grupo de pessoas que queriam simplesmente ser chamados de irmãos, né, não tendo nenhum título que leva a entender algum tipo de posição ou algum tipo de hierarquia. Então, a igreja em Filadélfia, o nome Filadélfia em grego significa o amor fraternal. Em lugar da gente, né, nicolaísmo é uns acima dos outros. Então, em vez de ter um grupo de clero acima dos leigos, o amor fraternal, Filadélfia leva todos a praticarem que nós somos todos irmãos e nós vivemos dentro do ambiente, né, do amor fraternal. Não é a hierarquia que vai fazer funcionar uma organização, mas é o amor de Deus, né, o organismo vivo do corpo de Cristo é que vai levar a cabo a vontade de Deus. Então assim surge um esboço de uma reação a toda a situação degradada no final do século XIX e também no século XX, né, começa a se tornar isso mais forte, até que finalmente no século XX foi nos trazida à tona a luz sobre a unidade da igreja. E nós hoje pisamos sobre essa base da unidade da igreja e vem vindo até o final do século XX e estamos hoje no século XXI, estamos nessa linha. Eu acredito que nós estamos mais consolidados com essa chama que surgiu no século XIX, atravessou o século XX e nós hoje estamos no século XXI, já em cima
dos ombros de todos esses irmãos que foram usados pelo Senhor, servos do passado, usados pelo Senhor para nos dar essa base, essa plataforma tão maravilhosa, não se esquecendo do próprio irmão Dong, que foi usado, laborou, trabalhou, não é isso, com o seu suor, né, e foi muito usado pelo Senhor aqui na América do Sul para nos dar essa base, esse fundamento. E eu creio que a situação, né, a nossa está mais consolidada do que quando começou no século XIX. Então vamos olhar, agora sim vamos olhar versículo por versículo. Filadélfia então significa amor fraternal, e versículo 1 ainda diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Quero comentar primeiro sobre isso. A quem, né, com exceção da igreja em Esmirna, o Senhor praticamente julgou situações negativas de todas as igrejas mencionadas até agora. A igreja em Esmirna não teve nenhuma repreensão, não teve nenhum julgamento, mas para todas as outras igrejas o Senhor veio para julgar também, né? De um lado para louvar o que tem de positivo, mas julgar o que tem de negativo. Mas para a igreja em Filadélfia, assim como a igreja em Esmirna, não teve, né, repreensão. Então, quem aparece para a igreja em Filadélfia, ele não aparece para julgar. Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro. Então, eu queria ainda mais deixar de uma vez por todas bem consolidado, né, esse conceito. Ser santo não é apenas viver uma vida sem pecados. Como alguns pensam, né, nós vivemos uma vida de santificação, nós procuramos fazer as coisas corretas, certas, sem pecar. Ainda tem muito conceito moral, né, e ético nesse tipo de pensamento, ainda no conceito comportamental. Na verdade, ser santo significa ser separado das coisas comuns, ser separado, né, dos demais. Em outras palavras, é alguém distinto, ele é o distinto, né? Como em Cantares fala que ele é o mais distinto, distinguido entre 10 milhares, né? Então 10 mil, quer dizer, ele é o distinto, ele é diferente, ele é o único, né? Acho que a melhor palavra é ele é o único, por isso ele é santo. Todo demais não é santo, ele é o santo porque ele é o único. Então queria ler alguns versículos para vocês do livro de Isaías. Li Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, sou Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então significa que Deus é o único Deus, Ele é o único, não há nada comparável a Ele, nada, né, que se alguém pode se confundir com Ele. Não, Ele é o único, Ele é singular, Ele é distinto, por isso Ele é santo. 44, 24, né? Assim diz o Senhor que me redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Quer dizer, esse Deus, ele é tão único que ele, para fazer os céus e a terra, a sua criação, ele fez sozinho, ele não precisou de ninguém mais, de ajuda de ninguém, né? Então, esse é o Deus único, por isso que ele é santo. 42, Isaías 42, versículo 5, a partir do versículo 5, versículos 5 e 8. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a
tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Quer dizer, Deus, Ele é o único Deus, Jeová. Ele é o único que criou os céus, Ele estendeu os céus e formou a terra, e a tudo quanto produz. É Ele quem fez tudo isso e dá fôlego de vida ao povo que nela está. Esse fôlego de vida é o mesmo Neshama que Ele colocou o sopro dele dentro do homem e formou o espírito do homem. Foi Ele quem deu o espírito ao homem e que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Esse Espírito é Ruach, né? Esse Espírito é o Espírito que em grego seria pneuma. Então, de um lado, Ele deu fôlego de vida para nós, que é o Espírito, o sopro dele se tornou o Espírito do homem, e Ele deu o Espírito dele, Ruach, né, para nós, para que possamos viver. Porque o dia que Ele retirar o Espírito de todo ser vivente, todos nós voltaríamos a ser pó. Então, Ele é que nos sustenta. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Quer dizer, vocês querem me comparar às imagens de escultura? Vocês querem me substituir pelos ídolos de madeira, de prata, de ouro, né? Eu não sou nada comparável a eles, porque eles não são nada. Eu sou o único que estendeu os céus, o único que formou a terra, quer dizer, o único que deu espírito, fôlego de vida ao homem, né? O único que deu espírito para quem vive na terra. Então, é isso que se refere ao Deus Santo. Ele é diferente, ele é diferenciado. Paulo em Atenas, Atos 17, vamos dar uma olhada em Atos 17, versículos 24 e 25. Paulo, quando viu em Atenas tantos deuses, tantos templos aos ídolos, ele se incomodou muito, e quando pediram para que ele falasse, então ele foi mostrar, né? Versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês aqui em Atenas fazem templos para todos os deuses, com medo de esquecer algum deus e ele venha castigar vocês. Mas esse Deus que eu estou falando é o Deus verdadeiro, ele é diferente, é diferenciado de todos esses deuses que vocês cultuam. Esse Deus é um Deus verdadeiro, esse é o Deus que criou o mundo, esse é o Deus que fez tudo o que nele existe, e Ele é o Senhor do céu e da terra, né? E não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, de um só Adão, ele fez Adão, e de um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, que para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de vós. Então, Paulo se refere a esse Deus que não é em nada que possa ser comparado com esses deuses, né, da mitologia grega e da religião romana. Ele é o único que fez o céu e a terra, ele quem fez o mundo, né, e tudo que nele existe, tudo funciona debaixo do seu comando. Portanto, esse é um Deus verdadeiro, é o único, é santo, ele é o Deus santo. Isaías 6, versículo 3. Vamos voltar para Isaías 6,
versículo 3, que diz o quê? Eu vou ler desde o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobrindo o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só Deus é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, não é? Então, graças a Deus que esse é o santo que fala a igreja em Filadélfia. Mas qual é o objetivo desse único Deus santo, único Deus distinto, separado, que fez o mundo, fez tudo que nele existe, fez a raça humana, deu fôlego de vida à raça humana? Para quê? Ele quer santificar o homem que ele criou. Então, a igreja em Filadélfia está indo por esse caminho. O plano da salvação completa de Deus, você pode também chamar de a plena salvação de Deus, visa salvar o homem dos seus pecados, justificar o homem pela fé, santificar o homem com a natureza santa de Deus através da transformação metabólica da nossa alma, e no final nos introduzir na glória de Deus, que é o processo de glorificação. Então, o Deus Santo, ele visa santificar o homem, tornar a sua igreja, tornar-nos tão santos quanto ele é. A igreja desse Deus que é santo precisa ser tão santa que não existe nada igual na terra, não existe nada nessa criação, porque a igreja foi chamada para ser santa. Em Efésios, eu vou voltar aqui ainda, Efésios capítulo 1, né? Efésios capítulo 1, vocês todos, né, têm convicção de que o primeiro capítulo de Efésios fala do plano, né, do ponto de vista de Deus, mostrando todo o plano de Deus, a sua economia, o seu plano da salvação do homem. E então ele começa o versículo 3 assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Só esses 2 curtos versículos mostram o que Deus deseja fazer conosco. Ele é um Deus santo, Ele nos chamou para ser santos tanto quanto Ele é santo. Então precisa não só de uma mudança de posição, nós estamos hoje numa posição santa, mas por outro lado, Deus precisa trabalhar na nossa disposição. Ele precisa transformar a nossa disposição velha, do velho homem, né, para a disposição de Deus, da natureza santa de Deus. Então Deus está fazendo isso vai culminar na nossa filiação. O que é isso? Nós vamos sendo desde filhos, crianças, vamos crescendo aos filhos maduros, e nós vamos ser até filhos herdeiros. Tudo isso está no livro de Romanos capítulo 8. Nós vamos ser filhos herdeiros para sermos co-herdeiros com Cristo, né? Herdeiros de Deus. E nós vamos herdar, né, todas essas coisas que Deus está fazendo, Ele vai entregar para o seu Filho, e nós, no seu Filho, vamos herdar todas as coisas. Então isso Deus está fazendo, né? A sua obra visa isso. Portanto,
passa pela santificação o nosso processo final de herdar todas as coisas. Portanto, esse Deus santo está tornando a sua igreja santa, né? É isso que fala também em Efésios capítulo 5, né? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então esse Deus santo, Ele quer tornar a igreja santa e sem defeito, sem mácula, nem nada semelhante, sem defeito nenhum. Portanto, que coisa maravilhosa. Então, a igreja em Filadélfia finalmente conhece o que Deus quer de nós. E que é ser verdadeiro. Ele é o santo e o verdadeiro que aparece para a igreja em Filadélfia. Quando Deus conseguir colocar seus elementos santos em nós, os próprios elementos de Deus vão expulsando os nossos elementos do velho homem, da velha criação, não é isso? Que são elementos de vaidade, né? Porque Paulo nos mostra que no pensamento dos gentios há somente vaidade. O que ocupa a nossa mente é a vaidade dos nossos pensamentos. Então, nós não temos a realidade, nós não temos a verdade. Sem Deus não temos a verdade. Só Deus é a verdade nesse universo. Porque Deus é o que antes só existia Ele criou esse mundo, então Ele é a própria verdade, é a própria realidade. Então Deus quer, através de nos santificar, nos infundir os seus elementos santos em nós, está o que? Tornando-nos verdadeiros, isto é, tirando tudo que é vaidade em nós, tudo que é falsidade, tudo que é mentira, né, do nosso ser, está trazendo a consistência do Deus verdadeiro dentro de nós. Então, esse Deus santo e verdadeiro está nos dando todos os elementos da sua realidade divina. Nós estamos recebendo dia após dia, através de termos comunhão com o Senhor, através da palavra suprida, nós estamos recebendo essa consistência do Deus verdadeiro, né? Então, João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nosso Senhor Jesus, como Filho, Ele veio, se encarnou, se tornou um homem e habitou entre nós, cheio de graça. Ele trouxe Deus de graça, sem nenhuma exigência. Ontem, o irmão Esdras nos mostrou que a dispensação da lei, o ministério de Moisés, era um ministério de condenação, porque a lei exige ao homem. A lei traz condenação ao homem, porque o homem não é capaz de cumprir a lei, e portanto se torna um ministério da morte. Mas Jesus não veio trazer exigências, não veio trazer demandas, Ele veio trazer a graça, Ele veio trazer o próprio Deus como o Deus santo, a sua natureza santa, seus elementos santos. Deus trouxe, né? Deus nos deu através de Jesus Cristo, que veio trazer a graça. E o resultado de desfrutar da graça do Deus santo é a verdade, gera realidade, gera uma coisa sólida dentro de nós, que não é uma coisa vazia, oca. Nós não somos ocos, nós estamos sendo preenchidos pela própria realidade divina. A realidade de Deus está enchendo na nossa vida, na nossa pessoa. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, né? Então,
ó Senhor Jesus, e 1 Tessalonicenses 4:3 mostra que a santificação, né, é o desejo de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é isso, né? Capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus deseja nos tornar tão santos quanto Ele é santo. E João 14:6, né, mostra que Jesus é essa verdade. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nosso Senhor Jesus é um caminho que nos abriu até a glória do Pai, Ele é a verdade, é a realidade, né? E Ele também é a vida que nos leva a essa realidade. Então, graças a Deus que para a igreja em Filadélfia nós temos esse Deus que é santo e verdadeiro. Em seguida, vamos continuar lendo Apocalipse 3, que diz o quê? Aquele que tem estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, esse é um ponto. São dois aspectos. Um aspecto é Deus santo e verdadeiro, que deseja tornar a igreja santa, a igreja verdadeira, não é isso? Isso visa, eu vou separar dois lados. Isso se refere ao lado do sacerdócio da sua igreja. Quer dizer, Deus, Ele está preocupado em tornar a sua igreja santa, tanto quanto Ele é, tornar a igreja verdadeira, tanto quanto Ele é verdadeiro, né? Esse é o lado sacerdotal. Deus cuida de nós, Deus apacenta, Deus dispensa a sua vida, né? A sua igreja, Senhor, lava-nos com a água da sua palavra, para nos tornar santos. Todavia tem outro lado, Ele é o lado da realeza, Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Então esse que tem a chave de Davi, ele recebeu a autoridade, voltando lá para Efésios 1 de novo, né? Acho muito importante nós vermos isso, né? Versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Isso, de um lado, né, quando lemos o livro de Hebreus, ele sentar-se à direita da majestade visa nos servir como ministro do verdadeiro santuário, como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para interceder por nós, para nos socorrer, para nos levar até o processo final da glorificação. Esse é o lado do sacerdócio. Mas, por outro lado, há uma necessidade de Deus colocar em ordem as coisas aqui na terra. Aqui na terra as coisas estão em desordem. A corrupção tomou conta dessa terra por meio do pecado que entrou e da desobediência que entrou nessa terra. Então Deus quer restabelecer a ordem, a justiça e a paz neste universo. Portanto, existe esse lado da autoridade de Cristo, esse lado da realeza de Cristo. Então Deus o ressuscitou e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, Deus, na ressurreição, Deus colocou Cristo acima de todas as coisas, acima de todo principado e potestade que ele
precisa derrotar através da igreja, e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo de Cristo. Deus colocou Cristo à sua direita e acima, nos lugares celestiais, acima de todas as autoridades que porventura possa existir. Isso tudo é para quê? Para que ele possa restabelecer o reino de Deus aqui na terra. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para que Deus possa colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, na prática, Deus deu Cristo como cabeça para a igreja. Então a igreja está aqui na terra, nós temos um cabeça que está no céu, à direita de Deus, está acima, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, domínio e poder e de qualquer outro nome. Então, nós temos o quê? Que perceber que Deus está usando a igreja, a qual é o seu corpo, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus está usando a igreja, né, e tendo cabeça Cristo lá no céu, está para executar esse juízo sobre a terra, para colocar ordem nesse universo, para tirar toda essa tirania de Faraó, de Satanás, e para colocar as coisas em ordem. Então existe esse outro lado que nós precisamos perceber. Então Cristo é aquele que tem a chave de Davi. Irmãos, a chave, uma coisa mais importante do que você ter uma força, grande força de segurar uma porta. Basta uma chave, você trancar uma chave, né? Trancar a porta com uma chave, fecha e ninguém abre. E se você abrir com a chave, essa porta se abre e ninguém fecha. Quer dizer, só você tem a chave. Então, quem tem a chave tem tudo, e Cristo tem a chave. Graças a Deus. Portanto, no meio dessa situação da pandemia, não fique assustado. Nós somos a igreja em Filadélfia. Nós somos a sua igreja. Nós temos um Cristo que tem um poder acima de todo o principado e potestade, e ele tem a chave. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre, né? E voltando lá de novo, ó Senhor Jesus, aleluia. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, aleluia. Então essa igreja, ela não é uma igreja poderosa em termos humanos, não é uma igreja numerosa, não é uma igreja que tem alguma importância, né, no sentido humano, em termos de poder político, em termos de números. Não, essa é uma igreja de pouca força. Mas essa igreja de pouca força, Deus pôs uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar. Nesse momento, eu queria ler para vocês um comentário que que escreveu um livro clássico sobre a história da igreja, André Miller. Ele escreveu com relação a Filadélfia. Preste bem atenção, tem tudo a ver conosco. Ele diz assim: a igreja em Filadélfia representa o fraco remanescente. Nós somos um fraco remanescente. Assim como os remanescentes dos judeus, né, eles serão salvos, são os escolhidos, por causa deles os dias da tribulação serão abreviados, e nós somos esse fraco remanescente no meio do cristianismo, mas que é fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. A principal característica desse pequeno grupo era guardar a palavra da paciência de Cristo e não negar o nome dele. A condição deles não era marcada por nenhuma demonstração de poder, nem nada extremamente maravilhoso, mas por uma
íntima comunhão pessoal com o Senhor, que o Ezra mencionou ontem. Ele estava no meio deles como o santo e o verdadeiro, que é representado como administrador da casa. Ele tem a chave de Davi. Os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro de sua casa. Vou reler. Os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro da sua casa. Os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência e esperam sua vinda. Irmãos, isso é muito importante. Temos pouca força, nós não somos nada perante os grandes congregações, mas, irmãos, nós temos sido fiéis em guardar a palavra do Senhor e nós temos sido fiéis em não negar o nome do Senhor. E o Senhor, ao longo desses anos que nós falamos, desde o século XIX, século XX, o Senhor vem restaurando, trazendo de volta toda a condição normal da igreja. E nós recebemos no século XX ainda, nós recebemos a visão da base da igreja. E essa base da igreja, da base da unidade da igreja, que é uma igreja em cada cidade, quer dizer, o nosso limite, nossa esfera de comunhão com os filhos de Deus de uma cidade é o próprio limite da cidade. Isto é, se qualquer filho de Deus que esteja dentro do limite dessa cidade faz parte da igreja daquela cidade. E a nossa base é essa base, e essa base não divide com ninguém. Ainda que ele professe outra prática, professe outra doutrina, isso não importa, desde que ele seja alguém genuinamente nascido, regenerado pelo Espírito, ele faz parte da nossa igreja, faz parte da igreja que está naquela cidade. Então, essa é a unidade prática que Deus nos deu como revelação na Bíblia, que não divide com ninguém. Então, nós, desde então, recebemos essa palavra, nós temos guardado essa palavra. Ao longo das décadas, nós temos guardado essa palavra. Certa vez, o servo do passado, do século XX, nos falou que nós temos sido fiéis com Cristo e a igreja, espírito e vida. Nós temos guardado Cristo como a nossa cabeça, primazia de todas as coisas, a quem nós ouvimos, a quem obedecemos, Ele é a cabeça da igreja, e também a igreja temos como essa base que foi nos dada de comunhão com todos os filhos de Deus. Nós não dividimos com ninguém com relação à nossa base. No entanto, os que se reúnem conosco não são todos esses, mas de qualquer forma nós cremos que esses poucos remanescentes vivem a realidade da igreja em Filadélfia. Portanto, nós não negamos o nome do Senhor, o Senhor vem nos dando palavras proféticas, porque Ele precisa entregar a carta para a igreja que representa todos os filhos de Deus, não esteja numa base divisiva. Então, Deus tem, pela sua misericórdia, tem entregue a sua palavra profética a essa igreja tão pequenininha, tão de pouca força, mas eles têm essa palavra profética, eles têm praticado segundo a palavra profética e têm avançado. A economia de Deus, o plano de Deus tem conseguido avançar por meio desse pequeno grupo, Tanto é que em Lucas fala que nós somos um pequenino rebanho, a quem Deus aprove nos dar o seu reino, quer dizer, o reino milenar está para quem for vencedor. Então nós estamos nessa linha e também nós não negamos o nome do Senhor. Também recebemos nessa linha do Senhor vem restaurando as coisas. Nós recebemos muita ajuda no século passado sobre invocar o nome do Senhor. Nós percebemos como é importante nós confessarmos com a nossa boca Jesus é o Senhor, ou ó Senhor Jesus, e invocar
invocando o nome do Senhor, nós somos salvos. Não só a primeira salvação, né? Romanos 10 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não só isso, mas nós invocamos como nossa respiração. Nós sabemos que Ele é rico, nosso Senhor é rico para com todos os que o invocam. E isso está de acordo com Isaías 12. Nós conseguimos extrair, tirar das águas, das fontes da salvação, através de invocar o nome do Senhor. E desde que nós recebemos esse tesouro, que é o invocar o nome do Senhor, nunca mais paramos de praticar. Graças a Deus, invocar o nome do Senhor tem sido a nossa respiração, o nosso viver. Não é meramente uma prática religiosa, não, é o nosso viver. Graças a Deus, nós temos conservado essas duas coisas. Nós temos guardado o nome do Senhor e não negamos o nome do Senhor. Eu espero que nós continuemos a guardar a palavra profética, a palavra que o Senhor vai nos dando. Vamos continuar a praticar. E outra coisa, eles tinham uma característica que é uma íntima comunhão com o Senhor. Ontem, nosso querido irmão Ezra, ele disse que um ministro, né, que tem um ministério da reconciliação, precisa viver nessa íntima comunhão com o Senhor, como Moisés tinha. Ele armou uma tenda da congregação para ali se encontrar com o Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter esse viver de comunhão com o Senhor. Isso que nos caracteriza, né, como a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem essa característica forte de ter comunhão com o Senhor. Nós não seguimos meramente uma doutrina, não seguimos meramente um dogma, nós seguimos a comunhão com o Senhor. É o Senhor quem dita as regras, o Senhor que fala conosco, o Senhor que supre, né, a direção, o Senhor que supre a linha, né. Nós aprendemos a ter comunhão com o Senhor. Se você puder, como disse ontem nosso irmão, você puder separar um tempo para você todo dia entrar na tenda da congregação, ter uma comunhão com o Senhor, você faz bem. Então nós precisamos aprender, não viver de uma maneira solta, numa maneira superficial, não ser um cristão infantil, superficial, mas vamos aproveitar esse tempo de pandemia, não só gastar o tempo, né, como disse o nosso irmão também, no celular, nas mídias sociais, né, ou nos seriados de TV, né, vamos também gastar um bom tempo, irmãos, na comunhão com o Senhor, conhecer melhor o Senhor, quais são os seus caminhos, quais são os seus pensamentos, né, conversar com o Senhor. Eu gosto muito de conversar com o Senhor, né, conversar como um amigo, conversar como uma pessoa, não é fazer aquelas orações formais, doutrinárias, mas uma conversa franca, né, gostosa com o Senhor. Você vai pouco a pouco conhecendo melhor o Senhor. E além de você ter esse tempo com o Senhor, eu gosto de aprender a viver todo o tempo ligado ao Senhor, né? De manhã eu faço exercício, vou andando, vou correndo, eu vou conversando com o Senhor, vou tendo comunhão com o Senhor, né? Em casa, o que eu estiver fazendo, eu estou procurando estar ligado ao Senhor, conectado ao Senhor, através de invocar o nome do Senhor, através da palavra que Ele tem nos suprido, né? Eu posso ter comunhão com o Senhor, quer dizer, dia todo, procurar viver na comunhão do Espírito do Senhor. Isso é aquele que vive no Espírito. Hoje nós precisamos viver cada vez menos em nós mesmos, viver na nossa carne menos, e cada vez mais viver no Espírito. E Romanos 8 fala: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Se queremos viver como um filho de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, esse é o nosso grande ponto que o Senhor tem nos dado. E como prometi terminar cedo, eu também não vou compartilhar tudo que eu preparei aqui, eu só vou terminar o seguinte, versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, para a igreja em Filadélfia tem a característica
É guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. E a outra característica forte, irmãos, é aguardar a vinda do Senhor. Os que amam o Senhor, amam também a sua vinda. Nós não vivemos aqui na terra por nada, nós vivemos aqui na terra para apressar a volta do Senhor, trazer o Senhor de volta. Portanto, essas situações todas inusitadas em que nós vivemos, nunca esperamos viver dessa forma, e essas coisas que nós nunca pensamos em viver, as coisas vão acontecer cada vez mais, quanto mais nos aproximamos no final dos tempos. Portanto, devemos nos alegrar que a nossa redenção está mais próxima, quanto mais essas coisas acontecem. Portanto, porque o nosso objetivo aqui na Terra não é viver bem, não é viver confortavelmente, né? Viver mais anos por viver. Nós queremos cumprir a nossa tarefa, que é trazer o Senhor de volta. Nós amamos a vinda do Senhor. Então, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a igreja de Filadélfia já tem a coroa. Já é a igreja dos vencedores, já vai fazer a parte do filho varão. Se você viver a realidade da vida da igreja em Filadélfia, você já tem a coroa. Portanto, vamos conservar, vamos perseverar. Não consegui falar um pouco sobre perseverança, mas vocês sabem o que é. Vamos perseverar até o fim. E aqui, né, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós guardamos a palavra da perseverança do Senhor. Toda vez que o Senhor nos dá uma palavra, Ele também manda, né, uma série de circunstâncias, dificuldades, sofrimento, pressões. Quem aqui não vive? Eu vivo muito pressionado muitas vezes, mas, irmãos, isso faz parte da palavra da perseverança. Quando vem uma palavra, também traz consigo, se nós queremos executar a economia de Deus, traz consigo também as circunstâncias que nos trazem, né, sofrimentos, de dificuldades, mas nós não arredamos pé do nosso propósito. Uma pessoa resiliente ou perseverante, ela não, né, desvia do seu propósito a despeito de sofrimentos, tribulações, mas ela vai até o fim. Então nós queremos ser esses, né, que perseveram na palavra da perseverança do Senhor. A esses o Senhor prometeu nos livrar da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro para provar, né, experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, que consolo, né? Vale a pena nós hoje sermos esses que vivem a realidade da vida da igreja, a realidade da igreja em Filadélfia, não continuar guardando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, não negar o nome do Senhor, continuar invocando o nome do Senhor como nossa respiração, buscando a volta do Senhor, amamos a volta do Senhor, não importa nosso conforto, né? Não importa o que desejamos ainda cumprir como nosso sonho, não, estamos aqui para realizar o sonho de Deus, que é trazer o seu reino de volta aqui na terra. Portanto, eu quero terminar aqui com uma oração, que o Senhor possa abençoar todos vocês com essa palavra, né? Vocês tenham um bom momento para compartilhar. Senhor Deus, nós te louvamos que o Senhor nos considerou fiéis. Senhor, nós queremos continuar perseverando até o final aquilo que o Senhor nos deu. Queremos guardar a tua palavra, queremos, Senhor, não negar o teu nome, a todo tempo viver no Espírito, queremos ser conhecido como aqueles que vivem em comunhão íntima com o Senhor, aqueles que são guiados pelo Espírito, não são guiados pela sua ambição, não são guiados para a busca da fama ou qualquer conforto na terra. Nós somos guiados, Senhor, para trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso encargo. Nós amamos ao Senhor, amamos a tua volta. Por isso, Senhor, nesse momento, abençoe todos os nossos companheiros de tribulação, todos estão conosco, a quem o Senhor pode contar. Senhor, queremos dizer, o Senhor tem um grupo de pessoas que o Senhor pode contar conosco. Senhor, nós queremos perseverar juntos
oh Senhor, trazer o teu reino de volta. É isso que importa na nossa vida. Por isso abençoa, Senhor, cada um, abençoa cada família. Senhor, abençoa nesse momento de pandemia, Senhor, livra-nos de contaminações e sermos infectados. Senhor Jesus, e com aquelas famílias que porventura foram acometidos dessa doença, Senhor possa curar, Senhor possa confortar, Senhor, se houve qualquer morte, Senhor possa nos confortar, mas no final, Senhor, nos fortaleça como igreja. Senhor, nós queremos ser levados juntos, Senhor, a conservar o que nós temos e conservar a coroa da vida que o Senhor deu para nós. Senhor, abençoa a todos, ainda esse dia, Senhor, continua, Senhor, abençoando a vida de todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.